Quando o assunto é muito sério, conceitos não são uma coisa importante o suficiente para na discussão importar mais o conceito e a precisão dele e a explicação do mundo do que o problema em questão, que é gigantesco. O ponto é, se você fala que o negócio é biológico, então não dá pra prender todo mundo por isso. E daí se você fala que é cultural, então quer dizer que dá pra fazer lei pra mudar e pegar recurso. Saca? Essas discussões acabam sendo a verdadeira discussão que se tá tendo por trás do que quer que se esteja dizendo da boca pra fora no assunto. O que é racismo? Recentemente eu falei sobre questões raciais na minha transmissão ao vivo e o pessoal pediu pra eu falar de novo disso. Daí então eu vi os principais vídeos da internet sobre o que é racismo e nesse vídeo eu vou tentar desfazer os enganos que me parecem ser fruto dessa história. Vamos tentar organizar o assunto um pouco melhor. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que toda discussão sobre racismo, ou quase toda, vai ter como principal preocupação a questão da justiça e da injustiça. De se é justo ou não é justo que tá acontecendo tal coisa. Então, por causa disso, como esse é o principal ponto, isso enviesa a discussão nessa direção. Não importa o que você esteja falando, ao invés de entender em termos da definição, racismo é isso ou aquilo, e avaliar a beleza ou a precisão da definição, a utilidade dela, a pessoa vai pensar, não, isso não é justo, então tem que ser racismo. Ou vai dizer, não, isso não é injusto, então não pode chamar de racismo, entendeu? Em primeiro lugar, existe essa distorção que precisa ser deixada de lado. A segunda questão, que está relacionada a ela e que serve de polo gravitacional para onde todas as discussões acabam indo sobre isso, é a das leis. Porque é crime, racismo, e injúria racial. Vamos separar essas duas coisas aqui também. Injúria racial é quando você xinga um cara e racismo é quando você xinga o grupo, vai. Em suma, essa é a distinção principal. Mas o ponto é que quando você torna racismo crime, ou quando é crime, qualquer discussão que envolva dizer se isso é ou não racismo, assim, o que é mais importante? A discussão que você tá tendo ou não ir pra cadeia? Evidentemente não ir pra cadeia. Portanto, a preocupação principal das pessoas vai ser, pera, isso não pode ser racismo porque eu não quero ir pra cadeia, eu faço isso e todo mundo que eu conheço vai pra cadeia se isso for racismo, entendeu? Então, frequentemente, gente que estuda o assunto a sério vai querer discutir com outra pessoa que nem se importa tanto com a discussão séria desse assunto. E encontra essa barreira. Da pessoa se recusa a reconhecer que tal coisa pode ser chamada de racismo e é viável, porque ele fala, não dá pra chamar isso de racismo, porque é crime e racismo, e isso, se for crime, vai todo mundo pra cadeia. Então isso também distorce totalmente a discussão. Então, em geral, quando você tem esquerda e direita discutindo racismo, é isso, entendeu? É um lado preocupado em não querer ir pra cadeia por coisas que todo mundo faz, e o outro preocupado em reconhecer que tal ou tal coisa, o resultado é injusto. Além disso, eu acho que vale a pena fazer uma distinção, que é entre o que eu vou chamar de racismo a priori e racismo a posteriori. Então, racismo a priori são aquelas coisas que você, independentemente de se foi cultural ou biológico, você carrega consigo. Porque assim, da perspectiva dos indivíduos, meio que tanto faz se veio da biologia ou se veio da cultura. O fato é que agora já foi, entendeu? Agora é o que é. Então perceba que quando estão tendo essa discussão de se uma coisa é biológica ou cultural no assunto racismo, frequentemente as pessoas estão sendo enviesadas por aquele polo gravitacional que eu mencionei. Por quê? Porque a questão de botar as pessoas na cadeia, ou de se é justo ou injusto, ela é tão séria que dane-se o ponto objetivo da história da discussão. A formalidade, a precisão dos conceitos. O ponto é, se você fala que o negócio é biológico, então não dá pra prender todo mundo por isso. E daí se você fala que é cultural, então quer dizer que dá pra fazer lei pra mudar e pegar recurso. Saca? Essas discussões acabam sendo a verdadeira discussão que se tá tendo por trás do que quer que se esteja dizendo da boca pra fora no assunto. Mas meu ponto é justamente que não importa, entendeu? A cultura é a segunda natureza e ela, assim, se for prender as pessoas pelo que é cultural, vai prender todo mundo do mesmo jeito, entendeu? E só porque é cultural não quer dizer que é só fazer uns programas públicos que vai mudar, entendeu? Tenham isso em mente, que só fazer fofoquinha dos caras que fazem um negócio que acabou o problema, entendeu? Vamos ver bem causa e consequência e aí você vê o que acontece, o que muda. A outra questão que eu acho a mais relevante de todas, talvez, que eu nunca vejo ninguém falar, é o que eu chamaria de racismo falso. Pra vocês entenderem o que eu tô chamando, eu vou fazer a analogia com o feminismo. Pensa que tem muitas mulheres que não têm nenhuma crença especial a respeito de ideologias feministas nem nada, não leram nada, nem se importam. Mas tem lá uma galera falando, vamos fazer essa lei aqui, vai ajudar a proteger você. Vai te dar dinheiro, por exemplo. Essa lei aqui vai dar mais dinheiro pras mulheres. Fala, não, beleza, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro. Ela não acredita em nada ideologicamente, mas ela acaba se misturando junto com as feministas. E daí entre esse grupo, tem um monte de mulher que vai ser assim no grupo total das pessoas que apoiam uma lei que beneficia as mulheres. Vai ter algumas que acreditam em tal ideologia, outras que, sei lá, dane-se. E daí entre essas pessoas vão ter algumas que vão dar o passo extra até de defender o negócio e
tentar fazer marketing porque elas acham que é importante mesmo ganhar essa coisa. Porque elas estão preocupadas mesmo. Então, isso acaba importando muito mais do que o blá 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 que elas vão soltar. Elas vão falar o que precisa falar pra fazer aquilo que é importante. Então perceba que todos os assuntos que são muito sérios, isso que eu tô falando se aplica a eles. Quando o assunto é muito sério, conceitos não são uma coisa importante o suficiente pra na discussão importar mais o conceito e a precisão dele e a explicação do mundo do que o problema em questão, que é gigantesco, entendeu? Tem milhões de pessoas se importando com esse problema. Não vai dar pra discutir isso com a precisão teórica por aí. Mas então o que acontece com esse racismo falso? É que é um interesse dos homens, simplesmente, roubar pra eles mesmos. Qualquer cara que vê uma lei que beneficia ele vai dizer, bom, eu gosto de mim mesmo, eu gosto de me beneficiar, então é isso aí. E várias dessas coisas, várias das coisas racistas que os grupos étnicos têm oportunidade de fazer, se explicam simplesmente porque é melhor roubar pra você. E aí tem uma regra que diz, os negros não podem ter emprego. Você fala, bom, eu sou branco, meus filhos são brancos, meus amigos são brancos, tope essa lei. E aí a maioria vai ficar quieta, vão ter caras que vão chegar ao passo de ir no movimento, mas não falar nada, e vai ter o último passo da galera que fala o que precisa falar mesmo sem acreditar, e vai ter o quarto passo da galera que acredita mesmo no negócio. Mas no fim das contas também é bom, talvez o último comentário que eu faria sobre quanto que a pessoa acredita mesmo na teoria que ela prega ou não, é que eu li um livro do Paul Vane sobre, chamava assim, Os Gregos Acreditam em Seus Mitos, ou Acreditavam, que é sobre como que os gregos antigos se relacionavam com a mitologia deles. Interessante porque você pensa, não, o cara acreditava no Pegasus. Não, ele vai lá nos relatos e não era isso. Você vai falar com o cara lá, o cara ia dizer, não, peraí, não é que o cara era um minotauro, é que ele era forte e tinha um escudo com um touro e coisa assim. Então as pessoas já faziam o que ele chama de depurar o mito pela razão. É isso que a mina faz com o feminismo. O mito feminista vem pra ela e ela sabe, não é bem que o homem é igual à mulher, é que não sei o que, sabe? Ela racionaliza da forma que precisa pra fazer algum sentido. Funciona como um mito do qual ela parte pra falar aquilo que ela precisa falar. A matéria-prima daquilo que ela tá dizendo. A questão de se racismo é o resultado, ou se é, sabe, o que você faz, sabe aquela história de, não, os negros se deram mais mal. Mas isso daí não foi porque tem umas leis especificamente contra eles. Então não é problema nosso. Entendeu? Também é outra coisa que a galera tá discutindo, não se realmente é culpa deles ou não, tá discutindo se vai fazer lei ou não pra mudar o negócio. A questão do racismo estrutural e racismo institucional, acho que precisa mencionar também. Ela não é muito problemática não. O pessoal acho que faz uma bagunça desnecessária com ela, mas esse é um conceito que qualquer um pode usar, eu acho, pelo menos pra alguns contextos, entendeu? Se aplica ou não a tal coisa é outra história. Mas tipo quando você tem Jim Crow, sabe? Leis que vão lá e mudam as regras pra um grupo inteiro, claramente pra prejudicar, sabe? Quando não tem discussão. Tipo, negros não podem usar os bebedouros dos brancos, negros não podem frequentar escolas de brancos, negro tem que sentar no banco de trás do ônibus. Isso daí não tem muita discussão. Daí tem uma outra coisa que seria um pouco mais discutível, que diz respeito aos efeitos que são produzidos. E aí, pra galera de direita não ficar tão chateada, pensa que não é só o argumento de esquerda que dá pra ir nessa direção. De que o racismo é institucional, tipo, como tem menos negros se dando bem hoje, quer dizer que tem alguma coisa na estrutura, de algum jeito tá ferrando. Porque, ou então é herança, que eu acho que esse é o argumento que eu acho mais razoável. Não precisa ter nada ferrando, entendeu? Só o começo já ferrou o suficiente. Tipo, quando os negros... Como começou? Os caras eram escravos, entendeu? Então, de começar daí já era. Mas assim, tem gente que vai dizer, não, até hoje tem coisas nas instituições e não só na cabeça das pessoas que estão fazendo isso. E daí, os direitistas não deviam ter bode com isso, porque eles podem perfeitamente dizer que essas leis progressistas estão promovendo esse resultado ruim. E o Thomas Sowell tem um livro que chama Ação Afirmativa ao Redor do Mundo. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou pôr o link aí pra vocês. O Thomas Sowell mostrou no livro dele como que na maior parte dos programas ao redor do mundo de ação afirmativa, de cotas, o sistema é criado com a propaganda ou com o propósito ou até com a intenção genuína de ajudar o grupo mais ferrado. Eles são a face do movimento. E passa assim. Logo em seguida, mudam as regras e incorporam novos grupos. E é aí que se dá o golpe, que em todo lugar tem esse golpe. Quando botam cotas, parece que é para um grupo, mas aí eles aumentam quantos grupos podem receber. E é aí que grupos que são privilegiados, mas que no nome, a gente não precisa nem mencionar, né? Como que é facílimo fazer isso com mulher versus negro. E nos Estados Unidos ele fala disso nesse livro. Como que assim, beleza, cota pra negro. Dia seguinte, cota pra mina branca, filha do patrão. Quem será que dominou todas as coisas, entendeu? Foram os filhos dos patrões.
Mas isso acontece em todo lugar, que na Índia fazem cota lá pros párias. Dia seguinte, vem uma outra casta X lá, uma galera que consegue dizer que é minoria, mas eles têm poder na região deles, eles só são formalmente uma minoria, e eles começam a dominar o sistema também. Então, isso daí vive acontecendo. Então, se você realmente quer fazer uma coisa assim, toma cuidado, porque em geral é nisso que dá, mas não é sempre, é só em geral. E ele até cita alguns lugares em que dá certo. Mas enfim, daria pra chamar isso também de racismo estrutural. De dizer que as leis progressistas... porque o que acontece quando você faz um sistema de cota pra ajudar os negros e daí você deixa as minas entrarem, ou qualquer coisa análoga a isso, no caso dos pares também, o primeiro grupo acaba pior do que estava antes. Então, se você for criar um sistema pra ajudar um grupo, mano, tenha certeza de que você tá fazendo um esquema que não vai englobar mais gente do que o grupo estritamente desprivilegiado. Senão, este grupo mais desprivilegiado provavelmente vai se ferrar. Por quê? Porque o esquema vai reproduzir as diferenças. Ele vai fazer a mesma coisa que tá lá fora dentro dele. Vai ter mais classes, mais castas, mais grupos e vai formar um mini ecossistema nas cotas que reproduz as porcentagens, reproduz o nível de desigualdade e coisas assim. Acho que com isso eu cobri tudo aquilo que eu queria cobrir. Se vocês quiserem que eu fale de algum outro assunto relacionado e tal, pode botar aí nos comentários. E é isso aí. Valeu, galera.